Fala galera, tudo show com vocês? Então, aqui é o Gabriel Subiel e no vídeo de hoje eu tenho uma promessa muito valiosa pra você, beleza? Fica ligado que no final do vídeo você vai sair aprendendo algo muito importante pra sua carreira, pra sua vida, enfim. Mas antes eu preciso fazer algumas perguntas, então vamos nessa. Seguinte, você já teve 30 segundos a sós, ou de repente até num grupo pequeno com o seu chefe, de repente não com o seu chefe direto, mas com o seu gestor, com o gerente, com o presidente da empresa, isso já aconteceu comigo, com o CEO dela, enfim. E você soube o que dizer, você soube como reagir, como se comportar, ou ficou realmente em silêncio, se sentiu um pouco invisível, abafado um pouco pela sensação que você criou sobre o poder e de repente a posição que aquela pessoa exerce. É óbvio que pessoas, elas necessitam de conexão. E você precisa se conectar umas com as outras. Mas de repente, você é o cara que mais gera conexão na empresa, com todo mundo, quando chega na hora de uma pessoa de um escalão um pouco maior, que é um ser humano também, tá gente? Mas é um pouco maior, assim, em questão de função. O cara, de repente, é um presidente, é um superintendente, você trava, fica em silêncio, se sente invisível. É óbvio que eu tenho falado nos últimos vídeos sobre networking, porque ele é muito importante e pode te levar para o próximo nível na tua carreira, sim. E, claramente, o networking é uma via de mão dupla. Por quê? Da mesma forma que você pode gerar uma impressão muito positiva na pessoa e ela pode te trazer para um outro escalão, para um outro patamar dentro da empresa, dentro da tua carreira, e até te levar para fora da empresa, né? Isso pode acontecer também. Você também vai contribuir com aquela pessoa de alguma forma, com o teu serviço, com a tua pegada, com o teu engajamento, com aquilo que de repente você mostrou, o teu caráter, a pessoa bem educada que você é. E é claro, nesses 30 segundos você precisa gerar uma marca nessas pessoas. Em qualquer pessoa, eu costumo pensar que todo tipo de conversa precisa ser uma entrevista, precisa ser uma conversa de muito impacto. Seja com o zelador, seja com, de repente, uma pessoa que teoricamente não tem uma função maior que a sua, seja com uma pessoa que tem uma função maior que a sua. Porque muitas vezes a gente faz aquele discurso de, sabe, um voto de empobrecimento. Tipo assim, não, eu sou descolado, sou o cara desenrolado, sou o cara que gera conexão com as pessoas aqui do meu grupo. Com as pessoas aqui, de repente, que estão à minha volta. Mas quando chega lá no elevador, diante de uma pessoa que tem um escalão um pouco maior, você não trata ela com educação. Você às vezes age passa a impressão que você está gerando indiferença, mas você está ali com timidez, porque a impressão que você gerou daquela pessoa na sua mente é uma impressão abafadora para o seu caráter, para você ser quem você é. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como gerar em 30 segundos, essa é a promessa, em 30 segundos mais impacto e mais marca do que muitas pessoas têm e geram em 3 horas de reunião com os presidentes das empresas, ou então, enfim, com os CEOs. Tem uma história que aconteceu muito engraçada comigo, na verdade muito interessante, não foi necessariamente engraçada. Eu estava dentro do elevador junto com o presidente do grupo que eu fazia parte. Era um grupo de hotéis, o camarada era um senhor muito respeitado e respeitável também. E muitas pessoas temiam a impressão e se achegar perto dele. O que é que eu fazia? Eu tratava todo mundo, seja do escalão que for, enfim, até o mais alto escalão, de igual para igual. Porque eu sei que essa pessoa tem pai, tem mãe, ela tem as necessidades, tem dores, tem problemas, assim como eu. Então eu tentava tratar elas da mesma forma, de forma respeitosa, carinhosa, cuidadosa até, e intentando, com intenção, tá gente? Com intenção de gerar conexão, conversas proveitosas, claro, respeitando ali o limiar e o limite de bom senso, isso é muito importante. O bom senso, ele deve reger as tuas conversas. Isso é relevante sim, mas qual era o ponto que eu tinha em comum ali com aquele gestor? Eu era uma pessoa atenta e networking vai requerer atenção da sua parte. Eu era uma pessoa atenta e eu sabia que esse presidente da empresa da qual eu fazia parte, um cara milionário, bilionário, e eu ganhava apenas R$900 na época, enfim. Imagina aí, um assistente com o presidente do grupo, um cara respeitado, encabeçava todas as ações do grupo, estava ali no mesmo elevador, e eu sabia que ele era alvirrubro, assim como eu, náutico, Série C, enfim. Na época a gente não era Série C, mas enfim. E eu tentava ali caminhar próximo dessa conversa. Às vezes eu falava sobre o Náutico, às vezes a gente podia trocar uma ideia sobre o Facebook, porque ele postava algumas fotos de viagens, você tem que ter muito cuidado, tá gente? Como eu tinha uma amizade com ele no Facebook, que for, entenda isso, amizade, às vezes você pedir para seguir o seu chefe, o seu gerente, ou então o presidente do grupo, às vezes pode soar como uma admiração simplesmente, mas pode soar às vezes com uma invasão, então muito cuidado com isso. Como eu sabia que ele permitia com que outras pessoas o seguissem, eu também tinha feito. Então eu sabia de repente de algumas viagens e a gente podia comentar sobre aquilo. Poxa,
O seu grau de educação é quem determina você. Não importa de onde você veio, não importa aonde você mora, isso realmente não é relevante. O que é relevante é a sua postura, o seu tom de voz, a sua educação, a maneira como você trata as pessoas diante daquela pessoa, ou então até por trás daquela pessoa que teoricamente é importante para o grupo ou para a empresa, enfim. O meu interesse realmente não era me destacar por meios escusos, então por questão de babação, não era. Isso ficava claro no meu discurso, isso ficava claro na segurança da minha voz. Eu não estava ali querendo impressionar ele, mas ao mesmo tempo eu sabia que aqueles 30 segundos eram importantes porque poderia gerar uma conexão minha com aquele senhor, com aquele presidente do grupo. Enfim, então eu queria falar algo para você hoje, para marcar esses 30 segundos. Não vai ser aqui, gente, eu não vou te ensinar como se vender em 30 segundos. Imagina, você no elevador, com o presidente do grupo, você tá ali, você trabalha na empresa dele e você começa a falar sobre você. É tudo que você não deve fazer. Claro que vão haver oportunidades em que você vai ter abertura para se vender em 30 segundos, com objetividade, com coesão, com clareza, enfim. Isso muitas vezes acontece numa entrevista de emprego. Eu, quando faço processo seletivo, eu dou 30 segundos para a pessoa falar das suas principais virtudes. Dentro da conversa ali eu vou sentindo, vou sondando o caráter da pessoa, como ela trabalha, como ela se comporta, como é a vida familiar dela, isso é muito importante. Você conhecer a vida relacional dessa pessoa, legal, porque você está contratando uma pessoa, por mais que seja profissional, as coisas muitas vezes se misturam. Aí eu chego num determinado momento e falo, você tem 30 segundos cronometrado, porque eu quero expor ela a um ambiente de pressão também, e para entender a coesão, se ela se preparou para aquilo. Se eu dou 5 minutos, a pessoa vai e volta, termina se achando e até fala suas virtudes. Quando eu dou 30 segundos, eu forço ela, a mente dela dá uma quebrada, por isso que eu falo tanto que a pessoa tem que estar preparada para a entrevista de emprego, para que ela consiga, em poucos segundos, entender quais são as principais virtudes e ser sincera no argumento. Então vai haver um momento que você vai ter 30 segundos para se vender literalmente, para falar de você. E você vai ter 2 ouvidos, talvez outros recrutadores, com ouvidos bem abertos, alargados, para entender e ouvir o seu pitch de vendas. Mas numa conversa de elevador, numa conversa de conexão, de networking, é tudo que você não deve fazer. Eu vou te ensinar como, através de uma conversa, gerar impacto nessa conversa, fazer com que ela marque as pessoas, fazer com que, de repente, o seu nome seja lembrado, sem necessariamente você se vender. É tudo que você não deve fazer, na verdade. Ok? Como, Gabriel? Como é que eu vou fazer isso? Existe um processo chamado de afeição. A afeição é um acionador, como um gatilho mental, para a mente do ser humano. A mente do ser humano funciona por questões de atalhos, né? Ela funciona através de atalhos. Então a mente daquele ser humano que está do seu lado, sendo o CEO, o presidente da empresa, ela vai reagir a alguns atalhos. Ela vai lembrar de você se você acionar um desses gatilhos. E um deles, que é o primeiro que você deve usar nos primeiros contatos, é a afeição. A afeição tem a ver com carisma? Sim. Você tem que ser uma pessoa carismática. Por mais que contida, isso não tem a ver com ser extrovertido ou introvertido. Por mais que você seja introvertido ou tímido, você tem que mostrar um carisma de alguma forma. Um sorriso abre-se em portas. De repente, o processo de educação, você está no elevador, literalmente. Gente, não sai do elevador sem segurar a porta e sem que todo mundo tenha saído. Isso mostra o quão educado você é. O quão, de repente, preocupado com a integridade física daquelas pessoas você está. Por quê? Em segurar, a maioria dos elevadores hoje tem sensor. Se você segura a porta do elevador, ou então no botãozinho lá, segurar a porta é a coisa mais comum, porque você pode fazer de qualquer área do elevador. Quando você segura a porta do elevador, você está permitindo com que as pessoas saiam do elevador de forma tranquila, sem que a porta de repente feche. Isso já aconteceu. Você pelo menos já deve ter visto isso acontecer com alguém. E é nada agradável, né? A pessoa às vezes fica até com vergonha quando não machuca. Então quando você estende o braço aqui para segurar a porta do elevador e permite que todo mundo entre, ou que todo mundo saia para você sair no final, você está mostrando que você está preocupado com a integridade física daquelas pessoas. E esse ato, talvez pequeno, marque a mente de algumas pessoas que estavam naquele elevador com relação a você. Se forem pessoas que têm contato diário com você, elas provavelmente vão começar a te enxergar de outra forma, porque vão ver o quão educado você é. Pessoas gostam de pessoas educadas e elas se afeiçoam por pessoas gentis, educadas. Então, gentileza gera gentileza? É claro que gera. Mas você precisa ser o agente da gentileza, ok? Então é muito importante que você tenha essa convicção em mente. Para gerar um network de 30 segundos, você vai precisar de algumas coisas. Atenção com relação aos pontos de conjunção que vocês têm. Você tem alguns pontos de conjunção em relação a essa pessoa. Por mais que o nível, digamos assim,
monetário ou nível de salarial ou nível de função seja diferente, vocês têm alguns pontos de conjunção, seja o mesmo time, seja o mesmo gosto, gosta de futebol, seja o mesmo, de repente, interesse, seja o mesmo lugar de visitação numa viagem ou algo do tipo. Cara, isso pode acontecer. Pense e não se preocupe com isso exatamente, mas esteja atento a esses pontos de conjunção. Eles podem te gerar assunto para você ser agradável e conversar com essas pessoas em poucos segundos. De repente falar em um local que é bonito, de repente você mostrar a educação. E o principal, gente, além da atenção que você tem que ter a esses pontos de conjunção, para que você tenha argumentos interessantes para aquela pessoa, você tem que se mostrar uma pessoa não interessante exatamente. Você não tem que estar preocupado em se mostrar interessante. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. Você tem que se mostrar uma pessoa interessada. Pessoas gostam de contar a sua própria história. Ou, pelo menos, de contar, ou de falar, de serem ouvidas. Quando você mostra e apresenta ouvidos abertos a ouvir aquelas pessoas, mas não fique esperando, tá? Que elas falem exatamente. Incita elas a falarem com uma pergunta engajadora. Você está gerando nelas a oportunidade de elas falarem e você está mostrando que você está atento, absolutamente atento àquilo que ela está falando e está considerando como precioso. Isso marca mais do que se você estivesse falando os 30 segundos. Se você gera uma pergunta, você demanda dela uma resposta geralmente não tão objetiva, mas uma resposta que gere essa interação, ela vai comunicar para você de forma muito clara aquilo que ela é. Então, essas coisas marcam as pessoas. Então, você precisa mostrar carisma, você precisa ter interesse e atenção pelo que a pessoa vai ouvir, e você precisa mostrar um nível de educação interessante. Em 30 segundos, muitas vezes, talvez com poucas palavras, você vai marcar aquela pessoa mais do que uma pessoa que tem contato em 3 horas com ela dentro de uma reunião, falando coisas que não são tão interessantes, marca, beleza? Então 30 segundos em 3 horas em 30 segundos. Você deve aproveitar suas oportunidades. Enfim, eu sempre procurei aproveitar as minhas sem necessariamente o interesse do benefício que me viria. Ele simplesmente acontecia, era uma consequência. Então pensa que o benefício é uma consequência de você ser agradável, educado, gentil, cordial, atento e principalmente agradável numa conversa. Conversas de impacto perpassam pela afeição. A afeição vem não só pela similaridade das coisas, das pessoas, dos gostos, mas também pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma educada e também pela atenção que você gera. Beleza? Deixei claro aqui. A promessa é essa, 3 horas em 30 segundos. Vamos junto? Se você curtiu esse vídeo, dá o teu like, se inscreve no nosso canal, todo dia tem um vídeo de conteúdo para você e compartilha esse conteúdo. De repente tem mais pessoas que se sentem invisíveis no elevador, no corredor, que podem aproveitar essas oportunidades para gerar conexão com muitas outras pessoas e chegarem no próximo nível. É isso. Um abraço.